É isso aí, galera. Paradinhas Podcast no ar, no oferecimento de MTF Modas, para você treinar bonito. Draco Farmas Paradinhas, que vai deixar você grandão. Jardim Mac Roçadeira e Coach Bicudo, coach dos coaches. Tô aqui com o Ricardo Pedra. Prazerão, Marcão. E aí, meu amigo, como é que tá a vida aí? Vai, graças a Deus, né? Tudo bacana, tudo nos conformes aí. Ricardo Pedra. Ricardo Pedra, você tá falando comigo por causa do Coisa, do Quarteto Fantástico. É, cara, o pessoal, não sei da onde eles tiraram, né? Uma certa aparência com aquele bicho do Quarteto Fantástico lá. E apelido é que negócio, você falar, achar ruim, aí é que pega, né? Mas aí, estamos nessa aí. Cara, se apresenta aí pra galera. Fala um pouco de você aí. Então, eu sou o Ricardo, né? Ricardo Cordeiro, sou nutricionista, sou atleta profissional de fisiculturismo. Sou árbitro da Federação Mineira, WBPF, e diretor de arbitragem também, né? Então, também na pegada aí já há 40 anos. Em julho, agora, exatamente em julho, eu faço 40 anos de treino, de fisiculturismo e tamo aí. É isso aí, cara. Hoje você, além de dividir a sua carreira de fisiculturismo e o seu profissional de nutricionista, você também é policial penal, né? Sim, já tem aí 11 a 12 anos já de carreira já, Bacana de demais, cara. profissão. Bacana demais. A gente já conversando aqui, praticamente todo mundo do meu ciclo lá na ressocialização é do seu ciclo também. É, cara, feliz coincidência, né? E coincidentemente só cara bacana também, Ah, não, só cara, pessoal, cara. gente Cara, a boa. polícia penal é fantástico, né? Sim, A gente até os meus alunos, eles falam que nem sabe por que chama o policial penal de polícia. Porque eles falam, pô, os caras é tão gentil. sim. E, e é bom, né, cara? Você vê o trato, né? Eu tô lá, sempre tô com algum ressocializando na empresa, tô formando alguém. O, é muito bom, cara. É muito bom, cara. Os caras realmente eles entendem que eles estão ali pra recomeçar a vida. Claro, quem quer, Sim, entendeu? exatamente. É, Ali a cadeia não é o final da vida pra quem quer mudar. exato. São as escolhas, né? Ah, com Na vida a certeza. gente faz as escolhas boas ou ruins, mas as consequências a gente também. No sistema prisional, algum detento, algum ressocializando já te reconheceu e falou, pô, cara, eu também lá fora treinava e puxou assunto, você achou, pô, coincidência? Não, cara, por incrível que pareça, nesse Nesses tempo 11 anos, todo, não? não Também teve. é difícil, né, cara? Ter alguém que gosta do esporte que tá fazendo coisa errada, né? A gente não tem o hábito, né, de balada, essas coisas. A gente fica mais quietinho ali com a família. E a própria prática do esporte em si, né, o fisiculturismo no caso, ele te põe uma série de regrinhas ali para você conseguir se manter dentro do esporte também, né? É uma pergunta curiosa, cara. É mais difícil pra você alguma intervenção que você já fez pelo JIT, que é Hum. o grupo de operação tática especiais do sistema prisional, Ah, ou uma preparação para um campeonato internacional? com certeza a preparação para uma competição ela é bem mais rigorosa, exige mais de você, a disciplina, né? Tem que ser ferrenha, é bem mais difícil se preparar para uma competição. E é uma outra pergunta. E preparar um atleta como nutricionista? Cara, primeiro você tem que conscientizar a pessoa, né? A pessoa chega para você no consultório, eu quero competir. Primeiro você tem que esclarecer uma série de coisas para a pessoa. Você tem que pegar o ponto em que ela está, aonde ela quer chegar, com o seu trabalho, o que que você vai conseguir fazer nesse tempo, ou se vai haver esse tempo para ela chegar naquele objetivo, e ser o mais sincero e honesto possível com a pessoa, né? Você não vai iludir o cara, não, daqui 3 meses você quer. O cara nunca competiu, nunca subiu num palco. Não, daqui 3 meses eu te coloco lá e tal. Você está iludindo o cara, entendeu? Um físico bem trabalhado, bem desenvolvido, maduro, muscularmente falando, cara, são anos ou décadas para você chegar nesse ponto. Então, você prometer isso em dias, em alguns meses, é uma falta de
de ética, até do profissional que propõe isso. Entendeu? Agora eu vou mais além ainda. É, Então, preparar como nutricionista o atleta é mais fácil do que você, que é árbitro também, sim. julgar outros atletas? São visões diferentes, né? Eu costumo falar com o pessoal o seguinte: você, enquanto atleta, você está em cima do palco, a visão que você tem da competição é uma. Se você é um árbitro, a visão é a mesma modalidade, mas é uma visão diferenciada. Se você está na plateia ali torcendo pelo seu atleta, pelo seu parente, é uma outra visão. Então, o fato de eu trabalhar, por exemplo, também como árbitro, ampliou todas essas esferas que envolvem ali a competição e você consegue ter todas as visões diferentes, entendeu? Então é interessante. Você, como atleta, você foi julgado por vários árbitros ao longo da carreira, Sim. teve vitórias, também acho que um bom campeão também teve também das derrotas, né? Ah, não, com certeza, né? Depois de se tornar árbitro, você Sim, olhou para o passado e reconheceu algumas coisas que você achava injustas no passado, em cima de você? sim, com certeza. Você Tem, pode dar um exemplo aí para nós? por exemplo, você tem federações que no quesito de arbitragem, elas deixam muito a desejar com relação ao julgamento ali dos atletas. Né? A nossa federação, por exemplo, da BPF, ela não beneficia atleta por ele ser conhecido, nosso ou não, sabe? Você faz uma avaliação ali honesta. Já houve casos em federações que eu já competi que, infelizmente, você percebia nitidamente que você estava sendo garfado ali, mas aí você. É coisa do esporte, né? Infelizmente. Mas teve alguma vez que você ficou com aquilo na cabeça durante anos? Pô, aquilo foi injusto. E quando você se tornou árbitro, você mudou? Pô, não foi tão injusto assim. Talvez eu precisasse melhorar mesmo naquela época. Com certeza, você vai amadurecendo, né, cara? Então você vai vendo, não, realmente aquela época não estava tão bem, né? Podia ter feito uma finalização melhor e tal. Não é simplesmente só colocar a culpa no grupo de arbitragem. Você tem que amadurecer ali, você vai percebendo também as coisas. Cara, eu sempre uso esse exemplo, né? Que a gente estava assistindo Fortaleza, o campeonato que o Rodrigo foi, e até o apresentador lá do Sport TV na época, pô, o cara do meio parecendo um viking e tal, e todo mundo vendo que o cara tava denso, que ele ia ganhar e tal, aí ficou em terceiro, Sim. né? E a gente torcendo, o cara é amigo da gente, a gente fica puto, ele chegou em Uhum. Belo Horizonte, né? Eu fui conversar com ele. Aí ele mesmo puto, aí virou pra mim e falou assim, cara, mas eu desci lá e perguntei o que que tava de errado. Ele me deu explicação até mais ou menos, mas eu falei, não, vou melhorar nisso, eu vou pegar como aprendizado. Os campeões têm disso, né, cara? Por mais que eles sofram injustiça, eles baixam a cabeça e continuam trabalhando, né? O nosso esporte ele requer que você desenvolva uma resiliência, né? Senão você vai encher perder a paciência e não vai querer competir mais, né? Infelizmente, mas isso não é só no nosso esporte, qualquer esporte. Eu acho na Mas aí vida, você, né? na vida. E acontece muito, por exemplo, porra, cara, geralmente o coach, né, procura a gente. Ah, meu atleta estava maior e isso e aquilo. Eu falei, não, mas a questão do fisiculturismo não é ser maior ou menor. É o físico mais bem trabalhado. Tem um negócio engraçado que a gente brinca que é o seguinte: o cara é dobra de categoria. Em muitos casos, ok, cara, questão ali de uma altura para outra, né, que não tem como, mas vamos supor peso, idade. Então, por exemplo, o cara quer dobrar de categoria, bacana, ele vai dobrar de categoria. Só que o cara quer disputar fisiculturismo, ele quer disputar o clássico. Se deixar, o cara quer disputar até o biquíni, se fosse possível deixar, mas não tem como, que é uma categoria feminina. Mas o cara não entende isso. Não é que você tá o maior de todos que você vai ganhar.
Seu corpo, o seu físico, ele tem que estar o melhor trabalhado para a categoria. De repente você está mais leve, mas muito mais condicionado do que o atleta que está maior. E tem questões também que parecem que são banais, mas não são. Você está ali perfilado, você e os demais atletas. Naquele momento que o árbitro olhou para você, você está todo relaxadão. Você pode estar mais definido que o outro atleta. Mas naquele momento que eu olhei para você, você estava relaxado. Então, a sua definição não ficou tão aparente quanto a do outro cara. E isso também pode definir uma competição. Né? Também as poses, né? As poses obrigatórias, as compulsórias, né? Obrigatórias que você tem que fazer, tem que estar muito bem treinadas. O posicionamento que você faz em relação ao quadro de arbitragem, por exemplo, tá lá o palco tem 2 metros de altura. E você está fazendo uma pose de expansão de dorsais, por exemplo, levando o corpo para trás. O árbitro que está num plano mais baixo de onde você está, ele não vai ver o seu dorsal. Você tem que inclinar para frente, você tem que buscar onde está a visão do árbitro. Mas são técnicas que só com o tempo, competindo, que você vai desenvolvendo. Deixa eu te perguntar. Eu já vi em outros podcasts, algumas análises. Cara, o pessoal fala que o Seban Sim, ele tem a manha em pousar. Que se fosse trabalhar massa por massa, ele sim, perderia ali até por quinto colocado. sim. Você concorda com isso? Entra dentro disso que eu tô falando, né, cara? Não é simplesmente ser grande ou ter um físico muito bom. O próprio Arnold, na época, falava isso, né? Não adianta você ter o melhor físico se você não sabe mostrar. E o fisiculturismo, cara, ele é um jogo visual. Quando você tá, por exemplo, eu uso muito esse artifício. Eu tô no backstage ali aquecendo, eu tô olhando os outros caras que vão competir. Eu já avaliei ali que a minha perna pode estar um pouco melhor que aquele determinado atleta. Eu vejo que o dorsal do outro ali também, se eu ficar muito próximo dele, pode me prejudicar. Então é um jogo. Você está no palco ali, você já identificou os pontos fortes e fracos dos seus oponentes lá no backstage. Então você vai jogar isso no palco. Você vai esconder o que não é tão bom em você e vai mostrar o que tem de melhor. Ah, mas e aí nas poses obrigatórias? Você vai fazer a pose obrigatória, mas você não vai ficar naquela pose ali por muito tempo. Você tem que fazer. Então você vai fazer da melhor forma que você puder, mas você não vai ficar na firula ali. Entendeu? Mesmo porque no Campeonato Mundial, por exemplo, você não tem tempo de bate na perna, puxa, faz aquela firula, né, que os caras fazem. Não tem como, velho. Pediu a pose, faz a pose, trava, segura e já tá pedindo a outra. Se você ficar ali enrolando ali, você... Cara, essa questão da estética, ela é muito engraçada, né? Alguns anos atrás, um amigo meu era fisiculturista no auge, sal. Aí entrei naquela de vou ganhar peso. Fiquei lá pesando 96 quilos, igual um salame, só fiquei Sim, grande. E não tinha definição nenhuma. Aí nós inventamos de ir pra praia, pra Cabo Frio. Falou assim, eu vou fazer uma preparação que eu vou chegar lá e tal. Aí chegou menor do que eu, cara. sim. Dentro do especial, tal, olhei assim. Falei, cara, o que você arrumou? Aí eu aprendi uma coisa com ele, cara. Na que chegou na praia, que tirou a roupa, ficou só de sunga, assim, então passava e olhava. O corte do cara, tal. Sim. E eu era igual um salame. Era maior, era bonito só de roupa. Sem roupa, ficava feio, entendeu? Aí foi com ele que eu aprendi que qualidade não quer dizer tamanho, justamente o que você disse. Exatamente. Tanto é que ultimamente eu prefiro me manter aqui nos meus 88, não Aham, subo eles. Pra quê? Para que eu tenha mais pele, sim. entendeu? Menos gordura. Pele mais E que fina. se eu for no clube, se eu for fazer algum trabalho de publicidade, alguma coisa, esteja apresentado visualmente para foto, para vídeo, entendeu? Sim. Eu custei entender isso. Aham, E muitas das vezes o fisiculturista está ali em off, ele
cresce, 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 cresce para cortar ali 10, 15 quilos. E muita gente não entende, cara. É, Porque quando o cara sobe no palco, muitas das vezes, cara, ele tá num físico possível para alguém tendo a genética boa, sim, entendeu? De alguém que faz uma nutrição ali razoável e se alimenta bem, sim, que tem uma genética boa. Antes eu achava que não, pro cara chegar naquele estado ali, claro, um estado de competição é outro nível, o cara tá ali no extremo do extremo. Às vezes ele tá ali com 5% de gordura no corpo, sim. 4%, Uhum. entendeu? Mas existem pessoas que têm a genética boa, que com a dieta, a nutrição razoável, ela consegue um corpo daquele. Eu não achava possível, eu achava que era um absurdo. Só que depois que, acompanhando muito fisiculturismo, eu fui entender que era mais uma questão estética, que muitas das vezes o cara tá ali, ele vai perder ali 15 quilos para competição e vai voltar naquilo ali no extremo que ele pode. Sim, Mas é normal você ir em Santa Catarina, ir na praia e ver o cara do shape de praia tão bom quanto esses caras. exato. O fisiculturismo, o que acontece? Como eu te falei, ele é um esporte visual. A avaliação do árbitro é feita visualmente. Em cima do palco não vai ter uma balança. Ah, sobe aí, vamos ver quem é o mais pesado. Não tem Não isso. tem. Se fosse assim, era só comer pra caramba, não precisa preocupar com percentual de gordura e você levava. O mais pesado na balança levaria. Não tem peso para você levantar, para saber se você é mais forte ou não. Então é uma avaliação subjetiva, uma avaliação visual. No Mundial aconteceu isso. Cara, eu cheguei lá, aí tô vendo backstage, papapá, um lugar frio pra caramba. E todo mundo tampadão, né? Moletom, Aham. no pescoço. Aí tô vendo, velho. Tô vendo uns caras lá, tinha um pessoal russo. Cara, 2 metros de altura, 2,5 de largura. Eu falei, caramba, o que que eu vim fazer aqui, né, bicho? E, cara, geral, os caras gigante mesmo. Eu falei, caramba, esse negócio tá errado, velho. Tá, beleza. Aí começamos a aquecer e tal. O pessoal começou a tirar a roupa. A hora que começou, todo mundo tirou a roupa ali pra aquecer e tal, pintar. Eu falei, ah, agora eu entendi. Cara, tava seco, trincado. O pessoal começou a olhar e eles começaram a ter reações, entendeu? Cutucava o outro, apontava e tal. Ah, o pulo do gato é isso aí. Porque você tendo percentual, como você falou, você e seu amigo na praia, né? Percentual menor, você vai passar a imagem visual que você é, entre aspas, maior. Maior. Porque a sua a musculatura vai ficar mais aparente. Demorei muito pra Né? entender isso, cara. E, igual você falou, Santa Catarina, geralmente o atleta que mora nessas regiões litorâneas, ele tem mais esse cuidado porque ele tem esse hábito de ir mais à praia também. Então ele tá sempre ali cuidando dessa questão, né? Ele tem Cara, mais cuidado. mas tá mudando aqui, a É galera que não, frequenta clube aqui em BH mesmo. sim, Tá chegando aí no clube às vezes, cara, esses dias, antes de começar o frio, cachoeira, cara. sim. Tinha uma turma lá, a turma lá, 5 mulheres, 7 caras, os caras tudo shapeado. É. Porque isso não era normal, né? Em se falando de um atleta, ele cuida o ano inteiro, né? Aham. Você faz um. Não é igual, por exemplo, nos anos 90, que a gente fazia aquele book de aumentar 30 quilos e depois perder peso rápido, cara, você ficava churriado, você ficava magrelo, perdia volume, perdia densidade e não entrava bem. Hoje em dia, não. A dieta em si, ela é muito mais Precisa, sutil, né, mais também. detalhada, mais precisa, para você não cair nessa que muitos atletas ainda insistem, né? Que é aumentar demais o peso, depois fica louco querendo Pô, definir e perde volume. a galera do Open gosta, né? Sim, A galera do Open gosta, né, cara? Os bodybuilders, os caras gostam de crescer pra cá pra depois cortar. E eu vou ser sincero, né? Não tem propriedade nenhuma pra falar disso. Mas eu acho que, pelos que eu conheço, eu acho que se vocês quisessem manter o físico bom o ano inteiro, vocês também conseguiriam manter através de nutrição, não, dieta. você faz
um off, cara, mas não é aquele off, tudo ou nada. Não, isso é um off consciente. Essa questão de Essa- off, você já fez muita loucura? Você já teve essa viagem que quanto mais você crescesse, era melhor para chegar na competição e cortar? Cara, lá pros anos final de 80 para 90, era o que a gente sabia fazer também, né, cara? Não tinha Tanta informação. formação como hoje, por exemplo, não existia isso. Quando apareceu lá a albumina, né? A gente ficou doido, cara. Falei, que albumina, velho? Como assim? Ovo em pó, cara? Na época foi uma loucura, mas era o que tinha, pô. Então, aí você fala, cara, hoje o whey protein, porra, Pois é, cara. creatina, o advento mesmo da Antigamente, internet, né, cara? antigamente você viu Conhecimento, o cara pegava, chegava na farmácia ou no Mercado Central, comprava aqueles potes de massa, sim. 15 mil, 20 mil Um calorias negócio parecendo um balde de de tinta de tinta. 20 litros. Isso não existe mais, né? Cara, ainda tem, né, hipercalóricos e Não, tal, certo, mas mas não com esse apelo, né, cara, que se tinha nessa época, que na época prometia, né, velho? O cara, não, velho, tinha uma marca famosa, só que tinha um cara gigante assim a Midway. no rótulo aí, no rótulo, Era Midway, não era, não? sei lá, cara, Vititora, um negócio assim. Isso aqui era um balde, igual o mesmo coisa de Não um lembro, balde um de balde de tinta. tinta, é. Aí o cara Essa, comprava aquilo ali e ficava louco, né, velho? Eu olhava o rótulo, que pô, o marketing dos caras é imbatível, né, velho? aham. Olhava aquilo ali e falava, não, eu vou ficar desse jeito aí. Cara, o máximo que o cara tinha era uma caganeira, velho. Entendeu? Desandava o cara inteiro, porque, porra, caloria demais, cara. Caloria é Sabe? E o cara demais, já né? Cara, comia igual um monstro, cara. sendo sincero, né? Eu não sei se você acompanhava o rótulo, esses Ah, hipercalóricos, eles nada mais é do que a farinha enriquecida, né? Que o Estado distribuía de ué. graça aí. E que não, a farinha enriquecida Um tinha às vezes. saborizante lá pra seduzir o cara mais ainda, o Mas cara. a farinha enriquecida tinha mesmo tanto de caloria, era dado de graça no posto, Né, nas escolas, nas né? Escolas escolas, e o cara públicas. pagava caro, né? Nesses baldes, É, nesses. vai cavalando, Se a né? gente parar para analisar hoje com a informação de hoje e olhar para trás, deve ter cara que fala assim, pô, quanta bobagem, quanto Que dinheiro à toa eu gastei. loucura que eu fazia, né, velho? Aqueles aminoácidos líquidos que você. Aham. Intratreno, pré-treno, o cara falava um negócio assim, e avalanche de cara atrás daquilo, né? Cara, você tem quantos anos? Agora, em julho agora eu faço 52. 52, né? 37. Então a gente tem aí uma década e meia de diferença, né? Sim. De geração. Cara, na minha época, cara, os caras não falavam nem de bomba, não, cara. Os caras pegavam o salário, Uhum. ia lá na farmácia, na Araújo, comprava Animal Pack e mandava pra dentro, né? Sim. E só falava Não, disso, Animal Pack, né, você tá falando de de suplemento. gerações, cara. Aham. Pra nós, da minha época, é um negócio até recente, cara. Já nem fabrica, mas era recente, entendeu? Cara, era cápsula pra caramba, né? Cada É, uma pra cara, uma coisa, você nossa, ficava bicho. rotando aquele trem o dia inteiro. É. E durante muito tempo, cara, durante muito tempo aí dos meus 15 aos meus 25 anos, Ah, o pessoal consumia era Animal Pack, velho. sim, Depois que o não, pessoal começou a e era caro migrar, pra burro, era caro, o pessoal começou a migrar pra creatina, pra whey sim. protein, entendeu? Aí você vai ver, era um complexo vitamínico um pouco mais forte, cara. Entendeu? É, um E nada demais, assim, para Lavitan melhor, promover um. o Lavitan melhorado, né? É, tipo isso, né? Mas a evolução é muito engraçado, muito interessante, né, cara? Quando eu comecei com 12 anos, né, a gente fala treinar porque, né, quando você começou ali, em casa mesmo, pezinho de cimento, que negócio todo, um banquinho de supino de madeira, improviso, né? Cara, academia era um negócio marginalizado. Ninguém via academia com bons olhos. Pô, cara, junta os caras e fica lá levantando peso e tal. Cara, isso aí não era. Né? Ainda tive uma influência bacana, porque o meu pai praticava também musculação, não chegou a competir, mas ele era atleta também de musculação. Então, pra mim, normal, beleza, mas era. Pô, cara, você vai treinar? E era aquele negócio escondido mesmo, velho.
vai treinar? Vamos Tinha um... Eu lembro que no Dom Cabral tinha um amigo que ele tinha uns pesos, tinha uns aparelhos, aquelas extensoras bem pré-histórica mesmo. Uhum. E tinha um porãozinho debaixo da garagem que era onde a gente treinava. Então você ia pra lá e treinar e tal. A barra fixa era presa no poste da rua e no muro. Improviso também. Então na época era isso aí, cara. E depois foi evoluindo até chegar ao que é hoje, né? Hoje em dia. Cara, você começou com 12 anos ali, querer brincar. Com quanto tempo aqui, dos 12, até quanto que você falou, pô, isso aqui dá pra me levar a sério, dá pra me ser atleta? Sim. Quando você começou a sonhar com isso? Cara, quando eu comecei eu já sonhava, né? Tinha as revistas, era o que tinha também, nem internet existia. Então você via nas revistas, via os físicos ali e tal. Tinha umas apostilas do Joe Wader, cara, Uhum. da década de 60 lá, tinha umas guardadas. Aí você foi se baseando através disso aí. Aí com 15 anos eu comecei a competir. Tinha na época era o Marco Antônio, esses mesmo. Fazia as competições em Minas Gerais e tal. E comecei com 15 anos a categoria júnior. Aí vai até 21, dos 21 a 40 sênior. Depois dos 40 Master 1 e agora Master 2, né? Bacana. Esse tempo todo aí. Cara, mas você tava lá treinando, foi seu pai mesmo que falou, meu filho, você tem talento. Ou chegou alguém da área mesmo e falou assim, cara, você vai Ah, competir. cara, isso aí é um negócio que Porque se for seu pai também era praticante. é praticante. Mas ele me orientava mais a estudar. Não, vai estudar, vai mexer com isso não e tal. Aham, Todo pai, né? todo pai. Se preocupa com isso aí. Mas, cara, é uma coisa que não tem explicação, cara. Você vai treinando e vai vendo o seu físico desenvolver, você vai se apaixonando com aquilo ali e não quer parar mais. Até hoje também eu não penso. Enquanto eu Cara, tiver capacidade de poder treinar, eu vou estar treinando. década de 80 e 90, cara. Então você tinha que só, de início, comia, era o quê? Ovo, frango, arroz? É, dentro do possível, né? Eu. Dependia mais da genética, né? Antigamente, né? Você deve ter deixado muitos colegas para trás, porque hoje tem tecnologia, hoje tem Não, hormônio, hoje, cara, conhecimento. Hoje o cara, hoje eu brinco com o pessoal. Você senta no aparelho lá, se não quiser fazer nada, ele faz pra você, entendeu? Entre aspas, verdade. né? É lógico que isso é uma brincadeira que a gente faz. Mas em vista do que era antes, cara, pré-história total, cara. Hoje não, hoje você tem recursos ergogênicos, você tem aparelhagem, alimentação, sabe? Você tem praticamente tudo na mão, velho. Seu primeiro título importante, ele veio aos 15 anos, então, no Júnior, no Estreantes. Categoria júnior, sim. Cara, Campeonato Mineiro na época. e como que foi esse percurso até você chegar ao Mundial, Mister Universo, fazer esse caminho todo? É. O universo ainda não disputei. Ah, Eu sim, ganhei o Mundial, né? ganhou o Mundial. Cara, no início, tentativa e erro, persistência, e é assim até hoje, né? E aí você vai amadurecendo, você vai tendo sua profissão, você constitui uma família, então você tem que trabalhar com isso tudo e se manter ali no esporte. Cada coisa no seu momento, né? Você não pode, em detrimento de um esporte, por exemplo, mesmo sendo apaixonado por ele, você não pode deixar a sua família de lado. É, isso é muito importante, as coisas caminharem juntas, né? Você não pode, vou competir o Mundial e que se dane a minha família, não tô nem aí. Não existe isso, cara. Uhum. Né? Muitos atletas que foram para esse lado aí, por esse lado, não se deram muito bem, não, cara. Família é a base, né? Família é a base, com certeza, né? Você foi pro Mundial com quantos anos? Eu fui em 2018, depois de trocentos anos competindo, em 2018 que eu fui Antes, no Mundial. você tem quantos títulos na carreira, tirando o Cara, eu Mundial? tenho 2 sul-americanos,
NABBA, WBBF, mineiro bastante, eu não sei quantos. Tem na casa da minha mãe, onde meu quarto antigo lá, tem uns 140 e poucos troféus lá. É de Caramba, tudo, é mineiro, tem brasileiro, 140 títulos. aí fica lá na estantezinha. Você, então, quantos campeões mundiais teve aqui no Brasil? Não, eu disputei Não, eu na. sei, mas quantos colegas seus conseguiram esse título hoje, até hoje no Brasil? Ó, que eu sei aqui tem o Gleison, o Marcos também, da dessa época agora mais recente, né? Que eu lembre, Porque eu fiquei sabendo que sul-americano, aqui em Minas, você foi o único que conseguiu levantar o troféu. foi teve um campeonato, foi no Paraguai, né? E foram os atletas daqui para lá. E nessa Porque competição eu eu fiquei ganhei. sabendo que até hoje nenhum outro atleta mineiro conseguiu ganhar essa competição. Que o único campeão. Cara, não sei. Fazendo a pesquisa antes de Sim. conversar contigo, Uhum. conversando com o pessoal de federação, essas coisas, parece, se eu tiver enganado, o pessoal manda aí pra mim, entendeu? Uhum. Mas parece que não tem outro campeão aqui em Minas, não, tá? É, Quem levantou esse troféu parece que foi apenas você mesmo. eu ganhei o sul-americano que teve no Brasil, na época, coincidi, dei até essa sorte, né? Que não precisou viajar nem nada. E teve esse no Paraguai também. E o Mundial em 2018 eu fui para competir o amador, que até então não tinha profissionalizado. Aí foi muito louco, cara. Eu competi e tal, ganhei, né? Aí o pessoal vem, te chama no backstage e tal. Ah, você, com essa colocação aí, Você foi em qual você país? foi na Lituânia. Na Lituânia. Com essa colocação aí, você já pode ser um atleta profissional, você, né, se qualificou e tal, tal, tal. Você quer? Aí eu já pensei no ano seguinte, né, cara? Falei, não, com certeza, quero voltar aí e tal. E já vou voltar como profissional. Aí o responsável lá no dia falou assim: olha, então tá ok, te aguardamos aqui amanhã às 9 horas. Pô, já te passou o Procard Falei, e te falei, qualificou. não, tá, 9 horas deve ser para, né, um trâmite aí, de documentação, alguma coisa do tipo e tal, né? Ele falou, não, para você competir, o profissional. Eu falei, ah, ok, tal. E peguei as coisas, corri, cara, falei, e agora? Agora eu tenho que segurar a onda. Já tava sem ingesta de líquido. Falei, como é que eu vou fazer, cara? E fui segurando até no dia seguinte. Já tava lá com resto de pizza lá para comer no estúdio que eu fiquei. 2 litros de refrigerante para tomar, porque a gente fica Uhum. com vontade de comer tudo, né, cara? Falei, pronto, não vou poder, vou ter que esperar até amanhã. Aí aguinha, clarinha de ovo cozida. Competi no dia seguinte, aí no dia seguinte eu fui e venci o campeonato mundial já profissional também. Aí, né, consegui ter êxito, né, na mesma competição, vencendo as duas 2018, categorias. pouco antes da pandemia. É. Cara, quando você chegou aqui, Aí, teve reconhecimento? teve, cara, com certeza. O pessoal. Você sentiu que o fato de você ter ido amador, ter voltado profissional e ter ganhado o título, isso mexeu aí na época nas estruturas aí do esporte aqui em Minas? Não, com certeza, né, cara? O pessoal, pô, porque só quem pratica o esporte, cara, sabe o que é difícil você vencer, por exemplo, um campeonato estadual. Cara, quando você vence um campeonato estadual, você já fala, pô, cara, que fantástico, velho. Sabe, se você ficar ali entre os 5 melhores, mesmo sendo um campeonato estadual, cara, você já pode ficar muito grato, sabe? Porque é muito difícil, cara. É muito difícil. Sabe, uma coisa é você tá na academia, você ser um cara, pô, esse cara é o mais forte da academia. Cara,
numa competição é bem diferente, porque todos ali estão no mesmo propósito que você, cara. Ah, com certeza. Você sofreu, você ralou pra caramba, mas todos que estão ali fizeram a mesma coisa, fizeram o mesmo caminho. Óbvio que é meritocrático, né? Você fez mais, o, você vai ter chance de sair mais bem colocado. Você se dedicou mais, você se restringiu mais. É proporcional ao seu esforço. Mas aí tem a genética também, né, cara? Você se esforçou tanto quanto o outro, porém a genética do cara, velho, né? Querendo ou Cara, não, faz aí diferença. você entrou num ponto, né, cara? Nós estamos numa fase que hoje o cara com a força de vontade, muitas das vezes, ele consegue se tornar um atleta de ponta, né? Com certeza, Mas na sem na dúvida sua alguma. época era 100% genético. Aliada, né, à falta de informação, né, que a gente falou aqui já. Então você ficava no limbo ali, cara, na tentativa e erro. Fala, opa, isso aqui funcionou. Mas aí que é o X da questão. De repente você fez um negócio naquela época que funcionou bem pra caramba pra você. Aí eu falei, pô, o Marcos fez isso aí e tal, eu vou fazer a mesma coisa. E eu fiz e já não deu. Já me detonou com o meu físico, entendeu? E a evolução vem justamente disso aí, cara. Ah, tá, mas o biotipo, a fisiologia é diferente e tal, a genética é outra, né? Ah, Ah, não, com mas, certeza. Bichão, você tá no Paradinhas, né? Então, sim, você sabe que aqui não tem frescura, aqui a gente fala mesmo. sim, com Cara, certeza. primeira paradinha que você mandou pra mim, primeiro ergogênico, foi com quantos anos e foi o quê? O Na cara, sua época era algo bem primitivo, né? Porque não tinha. na época era Deca e dura de farmácia, não tinha receita, não tinha nada. Você comprava, sei lá, R$ 5. Na sua Não era época, reais, né, na época. em 88 eu nasci. Você tinha quantos anos? Você tava com Tava 13 iniciando, né? anos, É 12 para. 12 anos, né? Apesar na sua época foi a febre da Hemogenin, né? Porque vendiam Hemogenin de graça para quem tinha Tinha, soro positivo. sim, Teve uma enxurrada de Hemogenin no mercado, sem receita nem nada. mas, cara, bem mais tarde que eu fui ter contato com isso aí, porque na época também não tinha grana, não, velho. A gente trabalhava de chapa de caminhão, cara. Então, mal pra você conseguir fazer a dieta ali. Isso aí, Com cara. quantos anos você mandou o primeiro ciclo? Ah, cara, 40 anos, cara. O cara já tava bem mais velho, cara. Bem mais velho. Deixa eu ver. Na época dos campeonatos mineiros, cara. Campeonatos mineiros. Então você já tinha mais de 25 anos? Por aí. Caramba, E você competiu você competiu praticamente 10 anos no natural. não, você tinha recursos, né? Mas aí não era como se é hoje. E eu nunca fui um atleta de abusar de drogas, né? Talvez o que me permitiu ter mais longevidade também No no esporte. esporte foi exatamente isso. Hoje em dia, cara, você vê nego novo aí, cara, 16, 17 anos, tomando coisa que um atleta open não toma, cara. Eu sem o mínimo de critério, de noção, de conhecimento, de nada. Sem médico, sem nada Não, por trás. médico Cara, esquece, né, cara? é foda. Não, mas na sua época o pessoal era mais louco, né? Tipo, o pessoal tomava muita coisa veterinária também. Ah, não. Justamente por essa falta de conhecimento, cara. Ah, o que que tem aí? Ah, tem um negócio aí que chama. Como é que era? Que era uma febre na época. O Eck é forte? Não é, é O que Eck forte é a forte. Baldenona. Não, mas tinha um. Como é que chamava esse negócio? Era um estimulante. Ah, não, você tá falando Potenai. Potenai. Cara, os caras tomavam aquilo igual Ficava louco, toma né? suco de e Ficava era com insônia. insônia, surtava, Ô, ficava doido. hoje eu conheço pouca gente que toma Potenai, mas ainda tem, tá? Tem. Tem ainda. Tem ainda. Tem cara que é viciado nessa porra. Aham. Certo? Tô te falando sério, tem cara que é Tem, eu viciado sei. nisso.
Tem cara que não consegue Tem abandonar muito isso, não. mais coisas, né? Mas o cara, Tem. Não, hoje em dia, se o cara. Eu não sei, velho. Eu acho que se o cara partir pra um pré-treino bom aí, de uma marca boa, ele consegue o mesmo resultado. sim. E o cara, velho, ele tem que situar onde é que ele tá e para onde ele quer ir. Por exemplo, o cara começou hoje. O cara já quer se entupir de ergogênico. Cara, não é assim, velho. Você vai virar pro cara e falar, eu quero competir e tal, tal. Velho, do ponto que você tá, você vai levar uns 5 anos para você competir. Competir bem, ficar nas É cabeças. uma construção, né, cara? Uma construção, É. exatamente. Só que daqui 5 anos pode ser que o cara nem queira treinar mais. Foi uma ondinha ali que seguiu, uma turminha que tava com ele, depois ele nem quer mais isso, entendeu? Cara, essa história que você conta, você tá me contando aí, cara, é verdade, porque olha só, vamos lá, de treinar pesado eu parei tem uns 2 anos e só mantenho. Treino 3 vezes por semana, cara. E olha lá, eu não tenho essa vontade de ser grande, e tal, eu gosto de manter meu corpo. Mas continuo sendo admirador do esporte, tô aí fazendo Uhum. programa porque eu gosto do esporte. É... Mas, o quanto mais eu me mantive natural, foi excelente, porque hoje se eu falar assim pra você, vou lá no seu consultório e falar, monta uma dieta pra mim, eu vou voltar a treinar de segunda a Sim, segunda. Cara, eu vou ter uma memória muscular tão boa que eu vou conseguir, em questão de 2 meses, estar no meu shape ali quase que ideal. A galera que toma muito veneno, cara, quando eles param, quando eles pulam muitas etapas, para eles voltar àquele físico ideal, demora muito mais do que eu, do que alguns colegas que eu sim. conheço que chegaram no máximo que podia natural para depois partir para outra coisa. Esquisito, né, cara? Cara, eu parto do ponto seguinte: explore o máximo que você puder do que você tem, do que a natureza te deu. Explora o máximo isso daí. Aí chegou num ponto, tá, eu dei uma estabilizada aqui, eu não consigo aumentar o peso e Evoluir. tal. O que que eu tenho aí de, sei lá, por exemplo, de suplemento? Aumentar um nível de proteína e tal, já vai melhorar um pouco mais. Ah, nesse ponto que eu cheguei, pra mim já tá legal, eu quero manter isso aqui. Beleza, né? Até isso se falando de um cara mais novo. Até chegar ao ponto de você ter que fazer uma reposição ou fazer um ciclo, cara, você já explorou tudo que você tinha naturalmente. Chegou numa determinada idade, até em função desse avanço, desse envelhecimento que é natural em todos nós, você vai ter a necessidade, 35, 40 anos aí, você vai ter que procurar um endocrinologista. Pô, deixa eu ver como é que estão os meus hormônios aqui. Beleza, cara, tá legal? Você ainda consegue levar mais um tempo sem ter que nem repor nem nada. Né? Tô falando de uma pessoa normal, não é um atleta de competição, né? Que é outra história. Então, cara, explore o máximo que você pode dentro do que é natural seu. Entendeu? Você foi no endocrinologista depois, aí ele vai falar, olha, testosterona aqui seria interessante você fazer uma reposição e tal. E por aí vai, cara. Você vai ter mais tempo praticando aquilo que você gosta, Entendi. né? Qual que é o seu protocolo hoje? Só repõe a testosterona mesmo? Hoje praticamente é uma reposição. Ciclo, cara, se tiver, por exemplo, uma competição, aí dependendo da competição, dependendo do nível da competição, tudo você tem estratégias para avaliar isso, né? Ah, vou entupir, tá? Cara, eu disputo Master 2. Será que vale a pena o risco de tomar muita coisa para entrar numa categoria aonde geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente o volume não é tão grande, né? Não são atletas tão densos. Então você vai se expor a um risco, simplesmente para uma competição, cara. Né? Eu tenho fatores cardíacos por parte de mãe e pai. Então, quer dizer, você já tem que ter um. Você já Cuidado. está mais velho, você já tem que ter esse cuidado, né, com a sua saúde. E para uma competição você vai se expor a tanto risco assim, será que compensa?
E isso não é só para um atleta master, cara. Eu acho que o cara tá começando ali e fala, não, peraí. Deixa eu... O que falta no fisiculturismo hoje é isso, é uma avaliação sincera. Você sentar com a pessoa, né, o moleque tá lá todo fantasioso com o negócio, você vai conversar, vai expor para ele, olha, você tá aqui, se você utilizar recurso tal, você chega aqui, mas vale a pena para você? É isso que você quer para sua vida? É sua família, o que pensa disso? Então, cara, não é simplesmente, botei na minha cabeça e que se dane o mundo. As coisas não funcionam assim, né? Eu, eu vou por essa linha de pensamento, sabe? Ah, com certeza. Qual que foi o ciclo mais insano que você fez assim pra competir? Cara, Você falou assim, cara, dessa vez aqui eu vou segurar um pouco, eu tô passando aqui da mão aqui. O que que você mandou pra cara, dentro? eu não usei muita coisa assim, cara. Quantidade, tá? Cara, é coisa irrisória mesmo. É Ah, a cereja do bolo, cara. Cara, eu flertei uma vez com a tremolona, velho. Você não- Eu sou um cara muito zen. Zen mesmo, parece um monge. Mas o negócio te perturba, cara. Você fica meio fora de. O pessoal fala, não, isso aí já é do cara e tal. Não, velho, já tem estudos que falam sobre isso. Não é simplesmente, é onde eu tô falando. Você tem a responsabilidade de saber o que você quer, né? Se vale a pena, você tem que ter um contrapeso ali, entende? Então, se você sabe que aquilo ali não é legal pra você, cara, passa longe, entendeu? Mas engraçado, essas né? loucuras, cara, ciclo. Não. Engraçado, né, cara? Esse negócio da trembolona, né? Tem cara que. Ah, não me afeta em nada. Tem cara que fala que afeta. Uhum. Tem cara que fala que não dá resultado. Tem cara que fala que dá resultado monstruoso. É muito. Parece que é muito do receptor, da genética do cara também, né? Não, resultado são resultados comprovados também, dá muito resultado. Porém, cara, aqui, pô, o negócio é neurodegenerativo. Ah, não, mas se você tomar só uns 2, 3 meses, não dá nada. Como é que você sabe, cara? Como é que você vai avaliar isso daí? Você tá numa loteria, você tá apostando aí na Mega Sena, entendeu? E se você for aquele cara que vai ter um problema com uma dose baixa, você- como é que você vai avaliar isso daí? Então é uma roleta russa, né, velho? É a questão das escolhas que a gente fala. Você quer botar tudo na mesa, você coloca, mas e aí? Pra quê? Essa, Cara, é verdade. essa é a questão. Verdade. Cara, como é que tá o cenário aí do fisiculturismo aqui em Minas? O que que você observa? Cara, evoluiu bastante, né? Tem federações e tal. Ah, o Sidney tá com a WBPF, que é a que eu tô nela agora. Sou diretor de arbitragem lá também. E, cara, nós teve o campeonato estreante agora. Tive muito atleta e o nível também muito alto, cara. O nível de atleta foi bem. Tivemos categorias lá que tivemos que ter confronto porque o negócio tava pauleira, cara. Pois é, Desenvolveu cara. bastante. Vamos Vai, ter o Mineiro agora, vai mês ter um que vem. mineiro, é. Eu, o Marcão e a Dani, a gente trabalhou no marketing, fizemos um comercial. Não sei se você Sim. viu na minha página. Tá na página do Marcão dos Venenos, da Dani também. Ah, vou olhar, vou olhar. É, cara, a gente vai estar lá, tá cobrindo também Campeonato Mineiro. Sim. Bicho, eu, eu acho que o pessoal tá levando a sério, igual o time de futebol hoje, esse negócio. Aham, E tá ficando gostoso de ver, né? sim. Mas, minha opinião, quem discordar, eu não ligo, pode ir lá, gente. Acho que a opinião cada um É tem a livre. sua, é livre. Mas eu acho que nós, aqui de Minas, deveríamos ser mais unidos, porque a galera de São Paulo, do Rio, os caras tá nem aí se são de federações diferentes, se são de equipes diferentes. Os caras, quando é para fazer alguma coisa, eles se unem e fazem uma coisa maior. Uma Aqui coisa em, bacana. aqui em Minas, aqui,
Pô, o cara não grava com outro coach ali por causa disso, por causa daquilo, tá? Aí fica um avacaiando o outro e os caras não fazem uma coisa melhor e Uhum. maior. Eu falo isso pelo próprio ramo meu aí de comunicação. Se você for parar para pensar, quantos caras estão em São Paulo e eles querem aparecer mais, pode ter ser de patrocinador diferente, ser de federações diferentes, se une tudo para fazer um projeto, uma série no YouTube para trazer o público todo de volta. Sim. E eu acho que aqui em Minas falta esse mega evento. Uhum. Entendeu? Esse mega evento para o pessoal se unir e mostrar para o Brasil que nós podemos juntos fazer algo maior. Mas cada um tem uma cabeça, entendeu? Na minha cabeça, eu acho que todo mundo é concorrente, ninguém é inimigo. Sim. Eu acho que o cara que sobe no palco contra você, ou o cara que é seu colega nutricionista, ou de qualquer outra área que você atua, assim como eu, o cara te enxerga como inimigo, ele é um babaca, é um bobo. Ele tem que se Sim. tratar nem no psicólogo, no psiquiatra. Aham. Porque o fato de nós sermos concorrentes, de nós sermos, de competirmos, não significa que nós somos inimigos, Sim. entendeu? Eu acredito que nessa área, quem ama o esporte, eu acho que deveria colocar o amor pelo esporte acima de qualquer vaidade. Você Sim, com concorda? certeza, concordo. O fisiculturismo em si, cara, você lida com questões mentais. De, por exemplo, o praticante ele lida com a vaidade, né? E o atleta mineiro, ele é muito vaidoso, cara, com algumas coisas. E essa questão que você está Cara, colocando é uma. a galera profissional não. Até uns Sim, bobo amador aí. Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe o que é um ator, um atleta amador? Atleta amador, o cara que tinha que ter mais humildade possível, sim. entendeu? Pra ele caminhar. Cara, falar a verdade pra você, perto um cara desse aqui, perto de outro, vocês não são ninguém. A humildade do cara. Agora eu fico olhando aqui uns caras que vai lá no meu Instagram, na minha página. Cara, isso não é nada, cara. Isso não é nada. E vou te falar um negócio pra você. Isso não é nada. Não é porque você não tem futuro no esporte. Você não é nada porque você não tá sabendo ser campeão antes de ser, que tá na humildade. Sim. A- 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 um dos requisitos para você ser realmente um campeão, com toda a meritocracia de um campeão, é exatamente a humildade. E em Minas, infelizmente, né, tem alguns grupos, alguns atletas, não estou generalizando, tá? Não, mas é que. Geralmente o atleta profissional, cara, ele já passou por muita Cara, coisa, eu cara. conheço. Ele já. Pô, o próprio Então, Ed tá hospitalizado. A humildade do cara. exatamente. Vou mandar um abraço pra ele, tá? Ontem fez mais uma cirurgia. Mas já tá bem. Daqui a pouco ele tá de novo Um aí. abraço meu também pro Ed, entendeu? E Daqui... tamo junto aí. Precisar de alguma coisa, fala com a gente. Então a gente fala o seguinte, cara, que você pode ter certeza que isso aqui virar um corte. Os mesmos babaquinha que vai lá me encher o saco lá, que eu já falei pra esse cara, eu não sou atleta. Aqui, eu posso falar o que eu quiser, eu sou comunicador, tô aqui, eu sou entrevistador, entendeu? Sou falar comunicador, eu não sou atleta. Então você pode falar o que for, porque cagando e andando, vou dar minha opinião aqui, vou entrevistar. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês entenderem, de fato, o que é ser um campeão, que envolve trabalho, humildade e bom senso, Sim. o caminho fica mais curto. Senão vai continuar aí disputando o campeonato da esquina, Quebrando a cabeça. quebrando a cabeça, enchendo de veneno. E se tirar o veneno, o pedreiro ali, ó, o auxiliar do servente pedreiro vai ter um shape melhor que o seu. Se tirar o veneno. Cara, tô te falando sério, tem cara aí que é o puro veneno. É a falta de humildade, muito veneno e pouca coisa na cabeça. Sim, Entendeu? o tempo, cara, ele vai te amadurecendo dentro do esporte. Então você vai tendo percepções e vai crescendo e vai observando e vai galgando ali. E cada dia você melhora mais, né? Não, com Você certeza. tem um exemplo, eu e o Sidney mesmo, desde essa época de júnior, cara. Na época a gente disputava juntos, né? Mesma categoria e tal. Mas nós não viramos inimigos, sabe? Você vê, hoje a gente trabalha junto, hoje a gente tá na mesma federação. Porque são dois campeões. Sim, então
você ter essa consciência de que o outro cara também, ele esforça, ele se dedica, ele tem disciplina tanto quanto você, né? E você pode ver, na maioria dos casos, cara, o cara que não tem expressão nenhuma dentro do esporte é que geralmente dá uma opinião dessa aí e fica fazendo esses Ah, não, cara bobo. jogos aí, entende? Cara bobo. Tem cara que você nem sabe quem é, e o cara vai lá e te liga. Ah, você tá falando de mim? Não, cara, nem sei quem você é, cara. Entendeu? Nem sei quem você é. Eu fiquei sabendo agora que veio me encher o saco. Nem sei quem é. Sim. Entendeu? Todo ramo tem isso, né, Marco? Sinceramente, Infelizmente. sinceramente, cara, se eu encontrasse na padaria, me atendendo no caixa ou na academia, eu não saberia quem é. Mas, já que me acompanha, um abraço, tá? Se me ama, é mais audiência. Falando bem ou falando mal, eu amo, tá? Porque tá me dando audiência, entendeu? Bacana, Quanto mais mentiras, coisas falarem, é melhor, porque vai chegando em mais pessoas e vai acontecendo o que tá acontecendo, né? Graças a Deus. Sim. Porque eu vou te falar uma coisa pra você. A maior burrice que eu vejo, principalmente de atleta começando, é não respeitar a história. Cara, aí você vai falar assim, pô, mas você não é atleta, como é que você tá afirmando isso? Cara, porque eu já sentei do lado de coach só pra fazer um estágio ali pra ver como que funciona, como é que é o trabalho, pra me trazer aqui pro meu programa, né, com uma ideia já formada do assunto que eu vou falar. Sim. Cara, eu já vi cara contratar o coach, cara que é um puta campeão, o cara tá lá cheio de troféu, e um moleque de 30 anos fica questionando um senhor de 60 anos que fez esse caminho todo, tornou vários campeões, se tornou campeão, fica questionando o método do cara, então não contrata o cara, faz da sua cabeça. Faz por sua conta, né, cara? Pô, cara, os caras, cara, é o que eu falo, cara, sem humildade, o cara nunca vai ser campeão. Uma vez eu tava numa competição, cara, e eles estavam homenageando um atleta de 70 anos. O cara não tava nem competindo, ele se apresentou, né, para receber essa homenagem e tal, fizeram um troféu bacana pra ele em reconhecimento, cara, ao trabalho de uma vida, né, velho? 70 anos. 70 anos. Aí um grupinho ali, próximo de onde a gente tava ali, que, porra, mas ruim pra danar, que não sei, velho, o cara tem 70 anos, irmão. Se você estiver andando com 70 anos, se você estiver vivo, aliás, porque os abusos que você tem aí, você não deve chegar nem em 50. Mas, cara, você chegar ali, você praticando uma atividade física, independente do que seja, você tá tendo a sua autonomia, você consegue levantar de um sofá sem ninguém te ajudar, você consegue pegar uma coisa que tá numa prateleira para você preparar alguma coisa para você. Cara, só disso aí, você tinha que baixar a cabeça, velho, reverenciar o cara, Com entendeu? certeza, cara. Porque é muito fácil, velho. Você fala, pô, mas você não sabe o que você disse. A história do cara, o que que ele fez antes pra chegar até ali. E Cara, outra, você que é novo hoje e tá iniciando, tá pensando em iniciar no esporte, cara, existem pessoas que vieram antes de você que construíram, que incentivaram com certeza. esse caminho que você tá querendo entrar nele hoje, cara. E aí você pega o cara que vai lá e procura, cara, sinceramente, eu na minha condição de educador, aí eu falo pra você, cara, às vezes no seu profissional você engole e pensa no fundo. Cara, todo cara que trabalha com educação em qualquer segmento, seja no esporte, seja no meu que é profissionalizante, seja um professor de escola pública, privada, de universidade, no seu profissional você respira e fala, pô, esse cara é uma mula, mas você pensa dentro de você. Você pensa dentro de você, você não faz isso porque senão seria antiético, Sim. né? Mas saiba que quando você questiona um cara que tem conhecimento e você não tem, para ele você é uma mula. Porque você não está procurando um professor, um coach, Uhum. você está procurando ele para te passar conhecimento. Sim. Cara, o que eu mais vejo hoje é menino novo, quer começar, aí em vez de chegar em você, bicudo, Maradona e tal, e vai pegar a galera que tem conhecimento, cara. Vai, pega o blogueiro da esquina de 25, 28, não que o cara não tenha conhecimento. Pô, mas você vai ver um blogueiro que não tem experiência em
nada, ou você vai pegar um cara que tem história e ouvir. O cara prefere ouvir, às vezes, um blogueiro. Nada contra os blogueiros, eu acho que Sim. tem muita gente que... Idade não quer dizer conhecimento também, tem muita gente que tem muito conhecimento. Uhum. Mas, então não procure o profissional se você vai fazer merda. Porque o profissional é isso, cara. O profissional vai trabalhar a resiliência, o trabalho, a lapidação. Tô mentindo? Vai te orientar, né? Do ponto em que você está e até onde você consegue chegar. Exatamente. Até porque se você pegar um maluco aí que foi te encher o rabo de bomba, você vai morrer. Vai morrer. É, você vai se colocar em risco à toa, né, cara? Cara, vai morrer, velho. Ah, Então, mas todo mundo vai morrer, mas vai morrer mais cedo. vai morrer shapeado, né? Ou não, né? Ou não. Ou não. Na Pedra. maioria dos casos, não. Obrigadão por ter vindo, tá? Te Manda um agradeço, abraço meu aí irmão. pra sua galera. Olha nessa câmera aqui. Pessoal, um abraço aí pra todo mundo. Sidney, tá? Meu irmãozão aí. Brigadão, tamo junto aí. A gente se encontra e vai se falando aí até o Mineiro do mês que vem. Um abraço pra minha esposa, minhas filhas, as minhas filhas, né? E tudo de bom aí pra galera e tamo junto. Se precisarem de alguma coisa relativo ao mundo do fisiculturismo, podem contar com a gente aí. Ó, deixa seu contato para contato da sua clínica lá de nutrição. Pode procurar pelo Instagram, Ricardo Cordeiro Pro, né? PRO. E aí é só chamar lá que a gente atende. É isso aí. Mais uma vez, cara, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Marcão. Foi um prazer. E o Paradinhas vai ficando por aqui, no oferecimento de MTF Modas para você treinar bonito. Coach Bicudo, Jardim Mac Roçadeiras, revisão de roçadeira e motosserra, R$ 79,00, tá, galera? Corre pra lá. Próximo estádio do Atlético. Dracofarma, as paradinhas que te deixam grandão. E é isso aí, até semana que vem. Tamo junto, abraço.